Bom dia, boa tarde, boa noite a todas e todos. O objetivo dessa aula é falar um pouco sobre o anteprojeto de pesquisa, que é uma etapa que antecede a produção do artigo científico. Antes de iniciar falando sobre as etapas do anteprojeto, é importante que a gente conceitue essa ferramenta. A importância de um anteprojeto de pesquisa é sistematizar de forma objetiva o que será trabalhado ao longo dos resultados da pesquisa, que pode gerar um artigo científico, um trabalho de conclusão de curso, como uma monografia, por exemplo, uma dissertação de mestrado ou uma tese de doutorado. É o anteprojeto que vai delinear, que vai demarcar qual caminho será traçado pelo pesquisador, pela pesquisadora, ao longo de toda a trajetória que dará como resultado o artigo científico, nesse caso em questão da disciplina de administração política. Uma outra questão teórica que é importante a gente discutir aqui é que a pesquisa que vocês vão levar a cabo, ela pode acontecer em dois tipos de entrega, né? A partir de uma pesquisa empírica, que é quando, mediante um dado que existe na realidade, né, um dado fenomenológico, vocês vão fazer uma coleta, vocês vão utilizar instrumentos específicos de metodologia da pesquisa para validar uma hipótese, né? Então, a partir do problema de pesquisa que vocês vão trazer como relevante para ser investigado, vocês vão validar por meio de ferramentas e técnicas específicas de metodologia quantitativa ou metodologia qualitativa, e a partir daí vai emergir o resultado. Nesse caso, nós temos uma pesquisa empírica. Por outro lado, a pesquisa também pode se dar por meio de um ensaio teórico, que é quando, por meio de uma investigação exclusivamente teórica, vocês vão confrontar, argumentar, contra-argumentar teorias que já existem no cenário daquele tema de pesquisa. É um tipo de pesquisa que exige um pouco mais de maturidade do pesquisador, pois há necessidade desse confronto, né, quase contínuo, de teorias que já são validadas e já estão postas. Então, sugiro a vocês que utilizem o caminho da pesquisa empírica para essa atividade, mas, caso se sintam confortáveis, podem também utilizar o ensaio teórico como um caminho. Mediante isso, vamos comentar primeiro das etapas da estrutura de um anteprojeto de pesquisa empírica e depois, no segundo momento, eu vou apresentar essa estrutura adaptada para um ensaio teórico. Primeiro ponto que vocês precisam trazer no anteprojeto da pesquisa empírica é o título. E esse título ele é composto pelo título em si da apresentação, né? O nome completo de vocês e a data de entrega da atividade. Lembrando que esse anteprojeto ele deve ter de 2 a 4 páginas, uma quantidade de páginas suficiente para o que a gente busca nessa atividade da disciplina, mas a depender da complexidade das pesquisas, como dissertações e teses, por exemplo, esse anteprojeto pode girar até em torno de 10 páginas. Logo depois do título, é importante que vocês escrevam a introdução, que aí vai ser caracterizada pelos 2 ou 3 primeiros parágrafos do texto de vocês. É importante que vocês demarquem como seção separada, né? Coloquem lá o subtítulo Introdução, e nessa introdução vocês vão contextualizar o tema da pesquisa, vão dizer a importância dessa pesquisa para a área da administração e vão pontuar de forma objetiva os objetivos dessa pesquisa, dessa apresentação, desse anteprojeto. Depois da introdução, vocês entram numa segunda seção, que é a dos objetivos da pesquisa em si. E aí, nesse caso, é melhor vocês colocarem por tópicos, para ficar mais direto e atender a finalidade dessa seção do anteprojeto. O objetivo geral é importante que seja apenas um, que seja escrito com um verbo no infinitivo, inicie com um verbo no infinitivo e traga qual é a grande resposta, qual é o grande objetivo
da pesquisa. Logo depois de apontar o objetivo geral, é importante que vocês apresentem em subtópicos os objetivos específicos. Ao contrário do objetivo geral, que é mais genérico, aberto, os objetivos específicos, eles devem ser, na verdade, operacionalizáveis. Ou seja, é importante que eles sempre também iniciem com o verbo no infinitivo e estejam atrelados a técnicas, ferramentas, operações práticas que serão executadas ao longo da pesquisa para atender o objetivo geral. E, por último, é importante que vocês escrevam um parágrafo informando por que esses objetivos são relevantes para a área da administração. Logo depois disso, começa a próxima sessão, que é a revisão de literatura. Na revisão da literatura, vocês podem escrever também de 2 a 3 parágrafos, trazendo quais são as principais teorias e conceitos relacionados ao tema de pesquisa de vocês e também trazendo as lacunas teóricas que essa pesquisa pretende preencher. Então, a partir das teorias que já existem, vocês vão elencar quais são as lacunas que ainda podem ser supridas por uma pesquisa e que vocês objetivam preencher no decorrer da investigação. Depois da revisão de literatura, começa a questão de pesquisa, que é a próxima sessão. É uma sessão que está composta por apenas um parágrafo, no qual deve estar expresso a pergunta de pesquisa. E quando eu falo perguntas de pesquisa, é num formato de pergunta mesmo, né? Então, qual é a grande questão que a pesquisa de vocês vai responder? Vocês escrevem essa pergunta, colocam a interrogação no final, de forma que fique claro, que fique expresso a questão de pesquisa de vocês. Depois de apresentar a questão, vocês vão explicar a relevância dessa questão e o porquê ela merece ser estudada. Isso tudo num segundo parágrafo. Após a questão de pesquisa, começa a justificativa, pode ser composta também de 2 a 3 parágrafos, e nela vocês vão apresentar as razões pelas quais a pesquisa é importante e vão também explicar como a pesquisa pode contribuir para a área da administração. Depois da justificativa, nós entramos numa etapa que é crucial do anteprojeto e que muita gente acaba deixando em segundo plano, que é a metodologia. Na metodologia, vocês vão também num texto corrido, ela pode ser formada aí por 3 a 5 parágrafos. Vocês vão pontuar quais são os métodos que serão utilizados na pesquisa, será uma pesquisa qualitativa, uma pesquisa quantitativa, quais são as técnicas desse modelo de pesquisa que vocês vão utilizar. Além disso, vão explicar quais são os motivos desses métodos serem os mais apropriados, é o que a gente chama de justificativa metodológica. E aí, caso seja uma pesquisa quantitativa, vão também apresentar como que a amostra vai ser calculada e quais são os métodos de coleta de dados que vocês vão utilizar. Também, caso seja uma pesquisa quantitativa, vocês vão explicar como esses dados vão ser analisados e, se for o caso, quais são as ferramentas estatísticas que serão utilizadas. Se for uma pesquisa da modalidade qualitativa, vocês também devem apresentar como esses dados coletados por meio das ferramentas de metodologia qualitativa serão analisados. Logo após, num formato de tabela, vocês vão apresentar um cronograma dizendo as etapas da pesquisa e quais são os tempos para execução de cada uma dessas etapas até a entrega final do trabalho. Se existe um orçamento, ou seja, se a pesquisa tiver algum tipo de custo, vocês também têm que apresentar o orçamento no formato de tabela e descrever quais são as formas de captação de recursos que vocês vão utilizar para financiar a pesquisa. Partindo já para a finalização do anteprojeto de pesquisa empírica, vocês vão fazer uma sessão chamada Resultados Esperados, na qual vão listar os resultados que vocês esperam obter com a pesquisa e vão explicar como esses resultados vão contribuir para a área da administração. Na conclusão e referências, vocês vão recapitular brevemente os principais pontos do anteprojeto, reforçar a importância da pesquisa e os seus benefícios,
E, para fechar, numa página separada, vai listar as fontes e referências que vocês utilizaram na pesquisa. É importante lembrar que o trabalho deve estar construído numa fonte Times ou Arial, tamanho 12, espaçamento simples. Partimos agora para o segundo momento da apresentação, na qual nós vamos trazer uma estrutura de anteprojeto de um ensaio teórico, caso seja a opção de vocês nessa construção do anteprojeto. Inicialmente, como eu já falei, vai trazer o título, com o título propriamente dito, o nome de vocês, a data da entrega. Depois, na introdução, vocês vão contextualizar o tópico e o problema que vai ser abordado no ensaio e vão explicar a importância do ensaio teórico que vocês produziram para a área da administração. Depois, numa próxima sessão chamada Objetivo do Ensaio, vocês vão trazer qual é o objetivo geral do ensaio teórico, não cabe aqui objetivos específicos, porque não existirá etapa operacionalizável, mas somente um trabalho meramente, exclusivamente teórico. Na revisão de literatura, vocês vão resumir as principais teorias, conceitos e abordagens que servem de base para o ensaio e vão destacar as principais correntes teóricas que estão relacionadas ao tópico investigado. Logo depois, vocês vão construir um quadro teórico num formato de tabela, no qual vocês vão trazer esse problema que vai ser investigado, apontando como as teorias e os conceitos trabalhados se relacionam entre si para a análise do problema de pesquisa. Numa próxima sessão, chamada de desenvolvimento do argumento, vocês vão trazer quais são os argumentos-chave que vocês irão apresentar no ensaio teórico e vão explicar como essas ideias se relacionam com a literatura revisada, ou seja, com as teorias e conceitos já apresentados anteriormente. Numa próxima etapa, chamada discussão e implicações, vocês vão discutir as implicações das suas descobertas teóricas e vão explicar como esse ensaio contribui para a teoria ou para o campo da administração de uma forma ampla. Partindo já para o fechamento, na etapa de conclusão, vocês vão recapitular os principais pontos do ensaio teórico e vão também apontar para futuras pesquisas ou desenvolvimentos teóricos que possam ainda existir para cobrir possíveis lacunas que o trabalho não foi suficiente para esgotar. Para fechar, numa folha separada, vão colocar as referências, que são as fontes, né, e todas as referências que vocês utilizaram no ensaio. Então é isso, só recapitulando, caso seja ensaio teórico, também é um formato de 2 a 4 páginas. Lembrar de utilizar a fonte Times ou Arial, tamanho 12, espaçamento simples. A gente fica por aqui. Qualquer dúvida, é só entrar em contato.